Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma reflexão da palavra do Senhor. Então, vamos para continuar aqui no capítulo 6, né? Os versos do 9 em diante, que nos diz assim. O versículo 8, vou repetir aqui, que nos diz assim. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Então, Jesus, né, vai nos dizer como os filhos de Deus devem orar. Então, ele diz, portanto, vós orareis assim. Pai nosso, que estais nos céus. Pai nosso, que estais nos céus. Santificado seja o teu nome. Primeiro, é a santificação do nosso Deus. Nós temos que honrar o nosso Deus. Nós temos que glorificar o nosso Deus, porque Ele é santo. E Jesus está dizendo, santificado seja o teu nome. Então, nós temos na nossa oração reconhecer isto. Deus é santo. Venha o teu reino, venha a mim o teu reino, venha o teu reino. O reino de Deus é Ele reinando em nossa vida. Por isso, a segunda coisa que Jesus diz é, venha o teu reino, venha reinar em mim, seja o meu rei, governe a minha vida, mande em mim. É isso que Jesus está dizendo. Seja feita a tua vontade. Reine em mim. Seja feita a tua vontade. Ele diz, a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a vontade de Deus, que é o rei da nossa vida e dessa terra, deve ser feita na terra, no nosso coração, que é uma terra. Jesus já fala lá desta terra, que é o coração, na parábola do semeador. A terra é o coração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lá no céu, a vontade de Deus é feita. Lá ele é glorificado, ele é exaltado, ele é honrado, porque lá no céu todos reconhecem que Deus é santo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, primeiro Jesus falou da nossa parte espiritual. Agora ele vai falar da nossa parte, das nossas necessidades terrenas. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Geralmente a gente pede logo, né? Quando a gente vai orar, fazer oração, a gente pede logo para Deus nos abençoar nas coisas materiais. Mas Jesus está ensinando aqui que primeiro as coisas espirituais. Primeiro reconhecer que Deus é santo. Exaltar o nome dele, chamar ele para governar o nosso ser, todo o nosso ser, nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, e fazermos a vontade dele nesta terra, tanto o planeta Terra como o coração. Aí é que Jesus vai falar das nossas necessidades físicas, terrenas. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por que hoje? Porque não é para guardar para amanhã?
porque o amanhã pode não chegar para nós. O nosso dia é o hoje, não sabemos nem se é todo dia, né? Ou o dia todo, né? Que às vezes nós seremos ceifados desta terra durante o dia, durante a noite, porque o dia é 24 horas, né? É 12 de sol e 12 de lua. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Preste atenção, o versículo 12. E perdoe-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como é que eu vou diante de Deus pedir para Ele perdoar as minhas dívidas se eu não estou perdoando os meus devedores? Jesus está dizendo aqui, nos ensinando. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu não estou pedindo, ou melhor, se eu não estou perdoando as dívidas dos meus devedores, essas dívidas não é só dinheiro, não é só as coisas humanas, mas outras coisas espirituais, né? Muitas vezes a pessoa fala mal de mim e eu não perdoo. Às vezes uma pessoa briga comigo, faz uma maldade e eu não perdoo. Eu não posso ir diante de Deus pedindo para Ele me perdoar os meus pecados se eu não estou perdoando os meus devedores. Jesus é bem claro aqui, quando Ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu estou perdoando aquele que me faz o mal, então eu posso ir diante de Deus: Senhor, me perdoa, porque eu também tenho perdoado aqueles que me ofendem. Por isso Jesus diz: se uma pessoa te dá uma mãozada na face, dá outra. Quer dizer, dar outra significa perdoar, significa não guardar ódio, significa não matar espiritualmente aquela pessoa da sua vida, não eliminar, não tirar, significa ajudá-la quando ela precisar de você. Versículo 13. E não nos deixai cair na tentação. E não nos deixe cair na tentação ou em tentação. Não nos deixe cair na tentação do maligno. Senhor, me ajuda. O diabo me tenta fazer isso, me tenta fazer aquilo. Me ajude a resistir. Esta é a oração que Jesus está nos ensinando a fazer. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, de Deus é o reino eterno, o poder e a glória. Tudo pertence a Deus. Ele não vai dar o reino dele para ninguém. Ele não vai dar o poder dele para ninguém. Ele não vai dar a glória dele para ninguém. É dele para sempre. Amém. Porque se perdoardes, agora veja o que é que Jesus diz. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, aqui Jesus já é mais claro.
Lá ele diz seus devedores, né? Então, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esses devedores, Jesus está dizendo assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, Estevão, sendo apedrejado até a morte, orando por aqueles apedrejadores, aqueles assassinos, disse para Deus: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Você faria isso? Você pegaria uma arma e saía metralhando todos eles? Paulo, Pedro e muitos outros, e todos os apóstolos, menos João, né, foram assassinados, calados, perdoando as ofensas daqueles homens, daquelas pessoas. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se você não perdoar as ofensas dos homens, você também não será perdoado. Preste atenção. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Você está com ódio de alguém, com mágoa de alguém, guardando isso no seu coração. Perdoar, amar, é decisão, não é sentimento. Eu decido amar o meu inimigo. Eu decido amar, eu decido perdoar aquele que me ofendeu, aquele que me faz o mal, aquele que me persegue. O Brasil hoje vive em uma guerra de ódio. Irmãos contra irmãos. Eu não estou falando irmãos de carne, é irmãos espirituais, irmãos da igreja. Os irmãos da direita com ódio dos irmãos da esquerda e sucessivamente, por causa do sistema maligno do mundo. Cada um toma seu partido, mas o nosso partido é aqui, ó. O teu reino. É o reino de Deus. Nós não fomos chamados para este mundo ou deste mundo para assumir partido nenhum neste mundo. Nós temos o nosso próprio partido, que é Cristo somente. Ele é o nosso partido. E devemos segui-lo à risca, porque ele não é só um homem. Ele era e é o próprio Deus em pessoa. O próprio Deus que se tornou um ser humano. E Jesus diz: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Tem outra tradução que diz: tão pouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, se você não perdoa, como você quer perdão? Você não pode nem ir onde Deus pedindo nada. Deus não vai ouvir sua oração. Preste atenção, meus irmãos, o que Jesus está dizendo. Se você está odiando alguém, se você está guardando rancor no seu coração, se você tem mágoa de alguém, Deus não está ouvindo a sua oração.
Ele não vai lhe perdoar porque você está com mágoa. Se você não perdoa, é porque você tem mágoa. Tem tantas pessoas que já mataram o seu próximo. Como assim, irmã? Riscaram. Não quero ouvir falar dessa pessoa, não tenho nada contra ela, mas não quero ver, não quero falar, não quero ter intimidade nenhuma com ela. Matou. Matou espiritualmente. Matou. Só não matou fisicamente. E este não é um filho de Deus. Um filho de Deus não age assim. O filho de Deus perdoa as ofensas daqueles que lhe ofenderam. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a estudar a palavra de Deus e entender o que Cristo fala para seguirmos como Ele nos ensina. Amar é decisão. Perdoar é decisão. Eu decido perdoar. Eu vou perdoar. Ah, mas ainda tenho aquele sentimento. Tire o sentimento ruim do seu coração. Mas diga, eu perdoo o meu irmão. E Jesus vai olhar o seu coração, se for verdadeiro. Peça a Ele, Pai, eu decido perdoar. E eu quero que o Senhor tire esse sentimento ruim do meu coração. E toda vez que o diabo quiser botar esse sentimento na sua mente, repreenda. E ame seu irmão. Isso é o que Jesus nos ensina. E é isso que devemos fazer. Em nome de Jesus. Até mande essa live para outras pessoas. Dê o seu bonzinho, dê o seu like. Aperte no sininho aí vocês do YouTube. Se inscreva no meu canal. Comente. E até a próxima live.